Da tribuna da Câmara, o deputado federal Ottoni de Paula apontou como uma grande rede de comunicação como o Grupo Globo distorce os fatos para mostrar sua subserviência ao presidente Lula. O deputado disse: "É impressionante como nós vivemos num país onde prevalecem as narrativas feitas pela imprensa que, na verdade, narra os fatos de acordo com os seus interesses." Ottoni de Paula mostrou uma placa com duas notícias do mesmo veículo sobre o mesmo fato: aumento do preço dos combustíveis. O deputado apontou que, sob o governo Bolsonaro, o jornal explicou que a disparada do preço dos combustíveis afeta quem não tem carro. Já sob o governo Lula, o aumento dos combustíveis foi descrito como uma medida positiva. Ottoni disse: "O governo de Luiz Inácio Lula da Silva resolve colocar os impostos novamente no preço dos combustíveis. Vem o mesmo grupo que antes era contra porque achava que tirar os impostos implicaria numa espécie de efeito colateral na nossa economia e apresenta uma outra manchete: cobrar imposto da gasolina é o melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental." É impressionante a narrativa desse pessoal. O deputado explicou ainda que no governo Lula, o aumento do preço dos combustíveis decorre do aumento dos impostos para arrecadar mais e sustentar os gastos do governo. Ottoni de Paula disse: "O PT está sendo o PT. O PT está sendo o PT quando a única forma de arrecadação que eles entendem é mais e mais cobrança de impostos. Com o governo Bolsonaro, o Brasil deu alguns passos para frente e, infelizmente, agora, com menos de 4 meses de governo Lula, parece que nós vamos dar muitos outros passos para trás." Em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebra de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assédio de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos a veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Por mais de 20 meses, todos os rendimentos de sites, jornais e canais conservadores são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. É impressionante como que nós vivemos em um país aonde prevalece as narrativas feitas pela imprensa.
que na verdade narra os fatos de acordo com seus interesses. Eu tenho duas notícias aqui em uma placa, e essas duas notícias vêm do mesmo grupo de comunicação do O Globo. No dia 7/4/2022, quando o governo Bolsonaro resolveu baixar os combustíveis, esta foi a manchete do Grupo Globo no G1. Efeito cascata. Entenda como a disparada de preço dos combustíveis afeta quem não tem carro. E aí vai fazer uma crítica ao fato do governo Bolsonaro ter baixado os combustíveis naquele momento. Bem, agora o governo de Luiz Inácio Lula da Silva resolve colocar os impostos novamente no preço dos combustíveis. Veio o mesmo grupo que antes era contra, porque achava que tirar os impostos implicaria em uma espécie de efeito colateral na nossa economia. E agora a manchete é outra: cobrar imposto da gasolina é o melhor ponto de vista social, fiscal e ambiental. É impressionante a narrativa desse pessoal. Na verdade, Lula e o seu governo volta a tributar, volta a onerar os combustíveis. Por quê? Porque é o melhor caminho para eles levantarem recursos. Mas não querem trazer a esta casa uma reforma administrativa que enxugue a máquina pública. Também não pensam em desonerar outras áreas ou deixar de cobrar outras tributações. Também não há nenhum projeto sério para que a economia do nosso país volte a crescer. Bem, o PT está sendo o PT. O PT está sendo o PT quando a única forma de arrecadação que eles entendem é mais e mais cobranças de impostos. Infelizmente, com o governo Bolsonaro, o Brasil deu alguns passos para frente. E agora, em menos de 4 meses do governo Lula, parece que nós vamos dar muitos outros passos para trás. Obrigada, deputado Otônio de Paula. Com a palavra, deputado. Senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. O que nós podemos comemorar? Aliás, as mulheres da extrema esquerda aqui desse plenário deveriam estar lá na colmeia, se solidarizando com tantas mulheres presas injustamente que estão lá hoje e que os direitos humanos não estão lá, e que a extrema esquerda aqui dessa casa insiste em buscar fatos e narrativas para justificar a sua incompetência. Passam o tempo todo inventando história do presidente Bolsonaro. Pois olha, vão buscar, vão catar e não vão encontrar absolutamente nada contra o presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro nunca roubou, nunca foi ladrão. O presidente Bolsonaro deixou um legado nesse país, no respeito a Deus, a pátria, a família e aquilo que nós temos de mais importante para as mulheres brasileiras, que é a liberdade. Se tem hoje, infelizmente, muitas mulheres maltratadas nas suas residências, nas suas casas, com certeza é pela falta de liberdade. Aliás, essa liberdade que aqui nesse plenário, aliás, já me aconselharam: não bata no PT porque eles vão te perseguir. Eles são especialistas em perseguir as pessoas, porque eles acabam com a oposição.
Como eles acabam? Vocês sabem. Infelizmente, se aliando com o crime, se aliando com aquilo que tem de pior na política. Aliás, se somar o tempo de processos que os ministros, 37 ministros, têm, dá mais de 1000 processos. Esses são os que infelizmente tomaram o poder aqui em Brasília. Mas nós seremos a resistência, nós cobraremos a picanha, nós cobraremos a cervejinha no fim de semana, porque para as mulheres é fundamental o trabalho, porque eles só pensam, infelizmente, no bolsa isso, bolsa aquilo. Nós pensamos também no bolsa, mas através do trabalho, da promoção das pessoas, do empreendedorismo, da valorização do agronegócio, da valorização da empresa, da valorização da máquina pública, na valorização da máquina pública pela sua eficiência e não pelas defesas do corporativismo, que infelizmente a extrema esquerda passa o tempo todo falando aqui. Eles gostam da incompetência, eles gostam de defender bandido, eles gostam de multiplicar a pobreza. É isso que nós queremos, multiplicar a riqueza e dar acesso a todos à prosperidade e à riqueza e o emprego.